As dermatites são inflamações na pele que podem ser causadas por alergia. Entre os sintomas tem aquela coceira, vermelhidão, também descamação e inchaço. As causas podem ser várias. Uma combinação de medidas de autocuidado e medicamentos podem ajudar a tratar a doença. Para falar sobre este assunto, já estamos aqui com o dermatologista Wesley Ferreira. Doutor, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. E essa é uma doença que acomete muita gente reclama. Como combater, doutor? Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente, falando um pouquinho, esclarecendo algumas coisas sobre a dermatologia. Então, dermatite. Quando a gente fala em dermatite, a gente pode estar abrangendo uma quantidade imensa de doenças. Por quê? Sempre que a gente fala em it em medicina, a gente está se referindo à inflamação, ou seja, quais são os sinais de inflamação? Vermelhidão, inchaço, calor. Então, isso pode acontecer na pele, isso acontece muito frequentemente e numa gama imensa de doenças. Nós temos algumas doenças específicas que nós chamamos de dermatite, mas, a rigor, tudo que tiver inflamação na pele, a gente pode chamar de dermatite, sim. Agora, doutor, para quem já sofre com a doença, né, quem tem aquela dermatite, inclusive frequente, né, quais são as atividades, como é que deve ser a rotina de vida ali para evitar esse tipo de doença? Então, aí depende realmente do que eu já comecei a dizer, que seria qual tipo de dermatite, qual o diagnóstico, do que a gente está falando especificamente. Nós temos dermatite atópica, dermatite de contato, no bebê a gente pode ter uma dermatite de fraldas. Então, desde o recém-nascido até o idoso, qualquer pessoa pode ter uma inflamação, uma dermatite que pode nos levar a diversos diagnósticos. E cada diagnóstico vai ter seu tratamento e seus cuidados específicos. Cuidado com a alimentação, né? A pessoa tem que verificar o que se alimentou naquele dia e teve logo em seguida aquela dermatite mais aguda, né? Como é que deve ser esse controle? Isso é muito importante, sim. Aliás, quando a gente fala em dermatite, nós temos uma doença que ela é mais rara, mas ela está se tornando mais comum o diagnóstico dela, que é a dermatite herpetiforme, que ela está muito relacionada à intolerância ao glúten, à doença celíaca. E como é uma doença que está mais na moda, digamos assim, está mais em evidência, tem sido mais diagnosticada a doença celíaca, por consequência a dermatite herpetiforme também está sendo mais diagnosticada. Então, aquele paciente que tem a intolerância ao glúten, ele pode vir a desenvolver esse tipo específico de dermatite. E aí o tratamento é realmente tirar da dieta tudo que contenha o glúten. Mas realmente a alimentação é algo que pode refletir na pele, sim. Agora, doutor, para finalizar, como é na pele, é muito visível, as pessoas se preocupam muito, né? Se preocupam que pode tornar, inclusive, aquele ferimento permanente, né? O que deve evitar? Não coçar? E aquele ferimento, ele pode ficar permanente depois da fase aguda da doença? Sim, a respeito disso, do ferimento, a gente fala muito hoje em dia sobre a barreira cutânea. Então, qualquer coisa que rompa essa barreira, que a pele é a nossa proteção, é a nossa primeira barreira, né? Qualquer coisa que rompa essa proteção pode desencadear problemas mais graves. Então, é importante cuidar bem da pele, manter hidratada, procurar tratar eventuais doenças para evitar que isso se cronifique e evolua para cicatrizes, para úlceras, para manchas. Isso é muito importante, sim. Perfeito. Doutor Wesley Ferreira, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Muito obrigado. Agora, a defesa do presidente Michel Temer pediu ao Supremo Tribunal Federal que anule o indiciamento do presidente feito pela Polícia Federal. Em documento, a PF informou ao Supremo ter encontrado indícios de que Temer cometeu crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque tem mais desdobramento pela frente, né, Renata? Pois é, Rodrigo, é o seguinte, os advogados de Temer, portanto, entraram aí com esse recurso pedindo que esse indiciamento feito pela Polícia Federal seja anulado imediatamente, porque eles dizem, alegam, que a Polícia Federal não teria competência para indiciar o presidente sem autorização do Supremo Tribunal Federal. Além disso, eles falam também que não houve crime, que o presidente Michel Temer não teria recebido, portanto, esse suborno aí, essa propina, na verdade, né? Então, a gente lembra que a Polícia Federal, durante quase um ano, investigou aí um decreto assinado pelo presidente Michel
Temer, chamado de Decreto dos Portos, que teria beneficiado empresas que atuam ali no Porto de Santos e, em troca desse benefício, essas empresas teriam pago, portanto, essa propina. De acordo com a investigação da Polícia Federal, só o presidente Michel Temer teria recebido quase 6 milhões de reais de propina. A gente lembra que a filha dele, Maristela Temer, também foi indiciada. Houve uma reforma no apartamento dela que custou cerca de 1,5 milhão de reais. A Polícia Federal disse que também essa reforma foi fruto dessa propina. E aí é isso, toda essa documentação foi parar nas mãos do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal repassou para a Procuradoria-Geral da República. Cabe à Procuradoria-Geral da República decidir se denuncia ou não o presidente Michel Temer. Se denunciar o presidente Michel Temer, aí vai para as mãos dos deputados federais. Cabem aos deputados federais decidirem se aceitam ou não essa denúncia. A gente lembra que a Câmara dos Deputados já barrou 2 denúncias do presidente Michel Temer. Agora a grande pergunta é, faltando menos de 2 meses para acabar aí o governo, caso a PGR denuncie realmente o presidente, será que isso vai ter andamento no Congresso Nacional, Rodrigo? Eis a pergunta, né? Já repasso para o Cláudio Humberto. Será, Cláudio Humberto, que é possível analisar uma denúncia ainda nessa legislatura ou já está no final, nem adianta mais perder tempo? Eu acho muito difícil porque há prazos a serem cumpridos, né, que tornam, de fato, na prática, improvável qualquer processo nessa direção. O que a defesa do presidente Temer vai tentar conduzir, né, é uma discussão sobre até a legalidade dessa investigação, porque a Constituição da República protege o presidente no exercício do cargo de responder por atos praticados antes da posse dele como presidente da República, como presidente efetivo da República. É essa a discussão. Mas a Justiça, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, tem feito interpretações muito particulares da Constituição. Até parece que a Constituição não é escrita em português, né? E é assim, olha, ele pode não responder a processo, mas pode ser investigado. E com isso a gente tem um presidente da República que tem sido constantemente desmoralizado por denúncias muito graves de corrupção que a gente espera mesmo sejam passadas a limpo. Agora, não basta apontar denúncias ou divulgar relatórios, é preciso apresentar à nação, ao país, provas concretas de que isso aconteceu. E não apenas a ilação, não digo ilação, como diz o governo, mas a interpretação que se dá a alguns fatos que são relatados nos relatórios desses documentos dos investigadores. É preciso apresentar ao país, se trata do presidente da República, provas concretas dos ilícitos que são alegados contra ele. Para você lembra do caso de racismo que nós mostramos aqui no início da semana? Pois é, os suspeitos de trocar mensagens preconceituosas foram identificados. São 3 adolescentes e um maior de idade. A Polícia Civil identificou os responsáveis pelas mensagens racistas que denegriam as modelos que participavam de um desfile realizado em um shopping aqui no DF. Segundo as investigações, foram 4 pessoas envolvidas, 3 menores e um maior de idade. O caso foi no último sábado, mas ganhou notoriedade quando os comentários preconceituosos e ofensivos que começaram no WhatsApp foram parar em outras redes sociais. Os menores de idade serão encaminhados à delegacia da criança e do adolescente, enquanto o único maior do grupo deve prestar depoimento ainda nesta semana, quando será aberto um inquérito. Os suspeitos vão responder por induzir ou incitar a discriminação em função de raça ou cor. A pena para esse tipo de crime é de 1 a 3 anos de prisão, além de multa. E a Justiça do Trabalho determinou que o Instituto Hospital de Base não contrate mais ninguém e também suspenda a convocação de novos funcionários. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Trabalho que aponta irregularidades na seleção. De acordo com o MP, as seleções foram feitas de forma discriminatória, com critérios obscuros. Em nota, o Instituto Hospital de Base disse que até que a ação principal transite em julgado, prevaleça, por enquanto, vai prevalecer a decisão do TST que autoriza as contratações. Cláudio Humberto, virou uma briga jurídica. Mas na verdade é a manifestação do atraso do setor público aqui no Distrito Federal. O Instituto Hospital de Base é uma excelente ideia, tem sido uma experiência exitosa até agora, os números têm comprovado isso, né? Os políticos que na campanha prometeram acabar com isso, com essa experiência do Instituto Hospital de Base, é gente vinculada ou à desinformação, ou eles não têm informação sobre isso, ou são pessoas vinculadas à pelegada do movimento sindical que controla os sindicatos, que perderam força
com a criação do Instituto Hospital de Base. E tudo se resume a dinheiro, perdendo força, perdendo associados, os sindicatos perdem também faturamento. E eles acabam se associando a setores atrasados da área pública, né, do serviço público, para solapar, para boicotar e até sabotar a experiência que é muito positiva do Instituto Hospital de Base. É uma experiência que tenta transformar o nosso maior hospital em algo tão digno de orgulho e de eficiência também, por sua eficiência, como o Hospital Sara. É a mesma coisa, o mesmo padrão que se pretende. Mas, como aconteceu também no Hospital Sara, a Pelegada, os sindicalistas detestam essa possibilidade. Aí se junta com gente que acha que só há esperança de prestação de bom serviço se for através do serviço público, né? Do serviço público tradicional, tal como a gente vê em outras ocasiões. É a gente que está querendo nivelar a saúde pública por baixo. Tomara que não consigam. Agora, o GDF inaugurou mais... Aliás, a gente já traz essa informação em seguidinha, porque o Band Cidade está indo no intervalo e volta já.